Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário. Vamos iniciar o nosso sábado, iniciar o nosso dia com os pensamentos mais serenos, com o coração voltado ao alto, com o desejo profícuo de nos aprofundar nas palavras do Evangelho, com o intuito de acolher uma palavra de esperança, um ensino de consolação, um ensino para levarmos por toda a nossa jornada aqui na Terra. E hoje eu convido a todos com muito carinho para irmos lá para o capítulo 5, para juntos refletir sobre a passagem Sacrifício da Própria Vida, item 30. E este item 30 ele se inicia com um questionamento a todos nós. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado suicídio? Ou seja, essa questão aqui está pontuando da seguinte forma para nós: um homem se expõe a um perigo em que ele sabe ali que ele pode sucumbir à própria vida. Contudo, ele se expõe a esse perigo para salvar a vida do próximo. E se isso pode ser considerado suicídio? Bom, para responder essa questão, para refletir sobre essa questão, vamos recorrer à pergunta 945 do Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos respondem: não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Ou seja, o suicídio ele se caracteriza pela intenção de retirar a própria vida. E essa intenção e esse ato é uma violação da lei de Deus, porque somente Deus tem esse direito, somente a lei divina tem esse direito. Contudo, nós temos que analisar que a base aqui colocada é a intenção do ato. O suicida, ele busca cessar a sua vida, retirar a existência, a oportunidade dessa existência, na intenção de realmente o ato dele é envolto de uma intenção de cessar a existência. Agora, o nosso caso, o Evangelho nos responde logo na primeira frase dele, dizendo assim: do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio. Ou seja, esse irmão coloca a tua vida em perigo para salvar a vida do próximo, ele não tem a intenção de perder sua vida. Na verdade, o coração dele ali está envolto de devotamento, de abnegação. Não tem um pingo de egoísmo, não tem a vontade de encerrar com a existência, mas sim salvar o próximo. O fundo, olhar bem o fundo, olhar bem a intenção, não é a intenção de perder a vida. Então o Evangelho é bem claro: do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio. Nós temos sempre que analisar essa linha tênue que separa esta questão de colocar a vida em perigo por abnegação, por devotamento, sem egoísmo, sem a intenção de cessar a vida, mas em prol de salvar a vida do próximo, e também olhar essa linha tênue em que se coloca a vida em perigo com a intenção e desejando que ela se encerre. Existe essa diferença, existe essa separação. Esse evangelho de hoje, essa nossa reflexão, ela nos convida a meditar ainda mais sobre algo que nós já conversamos sobre em algumas reflexões, que é quando Deus ele olha minuciosamente a causa para depois olhar o efeito. Deus olha minuciosamente o fundo para depois olhar a forma. Ou seja, em um ato de perder a vida, ele vai olhar primeiro ali as intenções que envolveram aquele ato, os sentimentos, olhar o fundo daquilo para depois ver o efeito que seria o suicídio. Então existe essa diferença, diferente dos homens, Deus olha minuciosamente os detalhes, ele analisa tudo. Como eu disse, ele analisa primeiro a causa para depois olhar o efeito.
Com isso, meus queridos amigos e amigas, nós vamos encerrar aqui o nosso evangelho e lembrando de algo muito importante que traz também na nossa reflexão que Deus, ele pode usar desse ato por vezes como uma prova para ver a fé, para ver a fidelidade. Enfim, tem várias variáveis, mas ele pode usar disso para uma prova, porque quantas vezes nós já não vemos alguém ali em segundos, ser salvo de uma calamidade. Às vezes, neste ato de se colocar tua vida para salvar a do próximo, quem garante que ele realmente perderá a vida dele? Quem garante? Porque Deus pode ali salvar ele segundos antes, desviar segundos antes um golpe que seria fatal. Então, isso também pode ser uma prova de Deus e essa questão de cessar a vida, nós temos sempre que ter em mente que somente Deus, nosso Pai, tem esta lei e esse poder. A nós cabe estar aqui, seguindo a nossa jornada, passando pelas nossas provas, pelas nossas expiações, por mais que sejam penosas, mas lutando contra elas, tendo bom ânimo de enfrentá-las, porque nós temos que ter a certeza, temos que ter a fé em nosso coração de que se enfrentarmos com resignação, com coragem, com muita fé, do outro lado Deus estará nos aguardando. Lembremos sempre das palavras do Mestre Jesus: bem-aventurados aflitos, porque é deles o reino dos céus, porque do outro lado Deus nos aguardará em seus braços para nos acalmar e nos conceder a paz e a serenidade que por vezes não tivemos na nossa jornada terrena. Vamos encerrar hoje o nosso evangelho com esse ensino e principalmente com um ensino aí base para nós, que é sempre lembrar que Deus analisa primeiro a causa para depois olhar o efeito. Tenham todos um excelente dia, um excelente sábado. Nos encontramos aqui amanhã às 7h30 para mais uma reflexão do nosso Evangelho Diário. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Tenham um excelente dia. Que assim seja.